Olá, estudantes do sexto ano! Nesse vídeo vamos falar sobre o presente contínuo. E aí, você já aprendeu sobre o presente contínuo? Sabe quando utilizar, em que situação e qual estrutura você utiliza para formar uma frase no present continuous? É sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo. Então você vai acessar a plataforma Inglês Paraná, vai digitar o seu login, a sua senha, vai acessar o nível 1, unidade 5, lição 2 e a parte da gramática presente contínuo. É muito importante que você realize as atividades na plataforma. Se você não fez ainda, faça o quanto antes. E se você já fez, você pode refazê-las quantas vezes você quiser. E aí, vamos falar do presente contínuo, que ele é um tempo verbal que a gente utiliza para as ações que estão acontecendo agora e forma o presente contínuo com o verbo be e o verbo mais ing. Essa é a estrutura. A gente vai entender um pouquinho melhor aqui com essa tabela, ó. Nós temos o sujeito da frase, de acordo com o sujeito é o verbo be que a gente vai utilizar, então eu vou conjugar, por exemplo, se for I am, you are, he, she, it, is, you, we, they, are. E vamos utilizar junto com o verbo be o verbo principal que a gente chama, porque o be aqui é um verbo auxiliar. A gente vai usar o verbo principal, que no caso aqui é o verbo come, com ing no final, então ele fica coming, certo? Essa é a estrutura então da frase afirmativa. E a gente tem agora a estrutura das frases negativas. Se eu quiser formular uma frase negativa, então eu vou conjugar também o verbo be de acordo com o sujeito da frase e vou acrescentar o not. E aí eu posso usar abreviado ou não. Por exemplo, I am not coming. O verbo principal com ing também continua. A única coisa de diferente da afirmativa é que eu vou acrescentar o not. Então vai ficar I'm not, you aren't, he, she ou it isn't, we, you, they aren't coming. E para fazer perguntas no presente contínuo, como é que a gente faz? Bom, para formar uma pergunta yes, no, question, que são aquelas que eu posso responder com sim ou não, nós vamos colocar o verbo be no início da frase. Olha o exemplo. He's wearing a beautiful shirt. É uma frase afirmativa. Se eu vou formular uma pergunta yes, no, question, eu vou então usar is he. Veja que aqui era he is na afirmativa, na pergunta is he wearing a beautiful shirt? E aqui eu posso responder sim ou não. Veja o exemplo. They are going home. Eles estão indo para casa. Se for uma pergunta, are they going home? Eles estão indo para casa? E aí eu posso responder yes, they are, no, they aren't. Agora, e se a pergunta não for yes, no question? Aí a gente vai usar a question word, que são as palavras interrogativas, como por exemplo, what e where. E eu vou colocar a question word no início da frase. Veja o exemplo da frase afirmativa. You are going home. Você está indo para casa. Se eu for utilizar a pergunta com question word, vai ficar where are you going? Onde você está indo? Veja que não dá para responder com sim ou não. Eu tenho que dizer I'm going home. Eu estou indo para casa, tá? Então a gente vai usar na estrutura palavra interrogativa, verbo be, sujeito, depois o verbo com ing no final. Mais exemplos aqui, a frase afirmativa. She is wearing a blue dress. Ela está usando um vestido azul. Na question word, what is she wearing? O que ela está vestindo? Veja aqui, também não consigo responder sim ou não aqui. Por isso, a gente tem a palavrinha interrogativa no início da frase. Ok, gente? Bom, nesse vídeo nós falamos sobre o presente contínuo. Espero que vocês tenham gostado. Bye, bye!